Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para te abençoar. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, situado na Rua Princesa Isabel 52, no centro da cidade de Caratinga. Hoje o programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical e estaremos tratando de um assunto muito importante para os nossos dias. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com você. Não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio o pastor Saulo e pastor Adriano. Bem-vindo mais uma vez, pastores, Deus abençoe vocês. Amém. Vamos lá então para o comentário da nossa lição de hoje. Vez. Vamos lá? A lição de hoje, lição de número 10, que nós estaremos estudando neste próximo domingo. Aliás, próximo domingo não, é por causa da ceia, nós estaremos estudando na terça-feira, né? Mas a lição é para o dia 3 de setembro de 2017, as manifestações do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, é o texto áureo da lição de hoje, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A verdade prática, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. Duas referências bíblicas para a leitura bíblica em classe. A primeira, Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos lá então? A introdução da lição, o autor coloca aqui que as manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes porque se tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Só uma observação aqui antes de passar para os senhores, nós estaremos tratando deste assunto, que é um assunto para muita gente polêmico. Nós vamos aí, como a gente já falou, diante de tantos outros temas que nós tratamos aqui, que nós vamos tratar dentro da nossa linha teológica, doutrinária, né? E enfim, aqui não estamos aí sentenciando ninguém como herege de quem pensa diferente da gente, não é verdade? Isso é bom ficar bem claro, né? Que nós estamos falando dentro daquilo que nós cremos, né? Então, são assuntos que têm causado polêmica, mas o que nós vamos falar aqui é dentro daquilo que a nossa denominação tem abraçado. Exatamente, a Assembleia de Deus, né? E aí, o que nós destacamos aí nessa introdução aí, pastor Saulo? Acho interessante esta colocação que o batismo, né, ele é a porta de entrada das manifestações do Espírito Santo na vida do crente. O comentarista destacando isso aqui. Então, não podemos deixar de entender isto. E eu vejo que a geração atual é uma geração que tem tido pouca experiência, né, com as manifestações do Espírito e principalmente, que é o primeiro passo, com o batismo com o Espírito Santo. E é preciso haver uma mudança disso, não é, pastor Deus? Tem que haver uma mudança disso. E eu percebo que não é tanto, talvez, pela liderança, talvez também eu tenha um pouco de culpa por não ensinar e falar mais sobre isso. Mas é o próprio interesse do crente de forma individual. O que vai ocasionar o batismo do Espírito Santo é justamente o interesse de cada um. Né? Jesus falou que aquele que pede, recebe. E se não pede, não vai receber. Isso eu tenho falado, comunicado muito à igreja, por onde eu tenho passado, e falado, na verdade, a falta, se eu posso usar essa expressão dessa maneira, a falta do batismo dentro da igreja hoje, a escassez, né? A escassez, isso, acho que a palavra correta seria melhor. A escassez hoje seria a questão das pessoas não pedirem. Não que nós ficamos vigiando as pessoas a orarem, mas eu me lembro de infância que era comum
alguém dizer que estava buscando isso, nós oramos. Eu me lembro, nós oramos. Ainda criança, fazia questão de pedir, né? Ajoelhava, né, na hora da oração, Jesus, me batiza, me batiza. E isso era comum dentro da igreja. E hoje nós não vemos mais esse interesse, né? Então, pelo menos aí de uma maneira geral, né? sim, Toda regra há exceções. sim, né? obviamente. Não estou. Infelizmente, né? hoje são exceções. É isso aí. Né? Nós Antiga- ficamos felizes. O que, seria, o que regra- deveria ser uma regra geral, né? Antes era uma Nós regra, ficamos é felizes hoje, exceção. nós que pastoreamos, quando há um evento, ou um culto nosso mesmo, que há batismo com o Espírito Santo, nós ficamos felizes. Mas, na verdade, nós tivemos a experiência aí algum tempo atrás, né? Não estamos aqui como saudosistas, mas que isso era normal, isso acontecia Era a regra. constantemente. Exatamente. Né? Vamos lá então, a descida do Espírito Santo, para nós voltarmos um pouquinho no episódio da história aí pra gente Pastor entender. Adilson, só um detalhe. Sim. Né? É bom nós afirmarmos aqui também, aos nossos telespectadores, que nós cremos na atualidade, tanto do batismo quanto dos dons espirituais. Certo. Tá? Nós não cremos que isso foi para um período da igreja, nós cremos na atualidade. Até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo. João Batista disse: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Palavras do João, né? Do João o Batista. E aí que ele apontava para quem? Para Cristo. Exatamente. Há inúmeras interpretações dessa passagem, que não vem ao caso aqui de a gente ficar discriminando aqui, né? No entanto, o próprio Jesus se referiu a esse batismo como a promessa do Pai. Então, seria um equívoco dizer que é um prêmio? Sim. Aí já não é um prêmio. Um prêmio seria uma recompensa por um esforço. Exatamente. Né? O batismo, mesmo quando a gente busca e pede, é acreditando numa promessa. Porque o Senhor prometeu, né? O próprio Pai prometeu, através do profeta Joel, que derramaria do Espírito. Então, o batismo não é um mérito por um esforço, seja De oração, de jejum, não. Aí que está a situação. Nós oramos e jejuamos a esse favor, crendo na promessa que foi feita. Sabendo que de toda forma é dom de Deus. Né? Voltando aqui no texto áureo, né? Eu acho que o texto áureo responde isso aí. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, de vossos filhos e de todos quantos estão longe, e tantos quantos o Senhor, nosso Senhor chama, o nosso, né, Deus chama. nosso Atos Deus, 2:39. nosso Senhor chama, Atos 2:39. Então, ou seja, a promessa é para todos. Né? E de nenhuma maneira nós vamos ver aqui essa promessa estando vinculado a qualquer tipo de prêmio, de esforço. De mérito, Até né? porque eu acho que essa questão de jejum e oração, eu tenho uma concepção diferente. Né? Não saindo fora daquilo que nós cremos, mas nós não jejuamos para ser batizado, nós não jejuamos para Deus abrir uma porta. Nós jejuamos para nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. E usufruir das promessas que ele já E fez. quando nós jejuamos e oramos, nós nos aproximamos de Deus. E automaticamente você estando próximo de Deus, essas coisas vão acontecer. Automaticamente. Então o jejum e oração não é como um botão, né, on e off. Não. Eu tô precisando de Liga e alguma desliga. coisa. Aí eu vou lá, jejum, liguei. Vai acontecer. Não, isso não é jejum. Jejum, na verdade, não é para isso. O jejum, ele vai, né, nós vamos massacrar nossa Tem carne. muito a ver com santidade, né? Com Trazer santificação, a né? presença de Deus para próximo, pertinho de nós. Nós vamos nos aproximar de Deus. E ao momento que você está pertinho de Deus, as portas se abrem. Né? O desejo do nosso coração, o Senhor conhece se é o batismo. É porque você está, né, com a comunhão estreita com o Senhor. E aí uma definição para nós entendermos aqui: batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Aí vem a próprio comentário dizendo que as duas traduções são legítimas, né, à luz da gramática grega. Então não há tanta diferença. Tanto nós vamos encontrar versões como a NVI dizendo, né, com, mas aí vem uma ressalva, destacando, né, que também pode ser no Espírito. Então, tanto faz quanto no ou com o Espírito Santo, no final, são aceitáveis, né? Todas as duas versões e traduções são aceitáveis. Que o sentido aí seria o quê?
O batismo é o batismo em si, né? Se é o batismo com o Espírito Santo, né? Como ele colocou, que no Novo Testamento nós temos aí a linguagem grega que dá o sentido de mergulho. Então, Seria então pegar o indivíduo e mergulhar ele no Espírito Santo. isso aí. Ele seria envolvido pelo Espírito Santo. Correto. Sinais sobrenaturais. Aí há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião da descida de Pentecostes, né, no dia de Pentecostes, em Atos 2, que foi um som como de um vento, não é? A visão das línguas repartidas como que de fogo e o falar em línguas. Aí há tanta confusão no meio desse negócio aqui que muita gente acaba confundindo todo o negócio aqui. Não é que o Espírito Santo era um vento ou é um vento, né? Aqui o barulho que foi ouvido foi como de um vento. É o som. Né? Em Atos é bem claro quando diz, né? Som como. E Houve um barulho dentro da casa, né? Como se tivesse, né? Ventando muito forte. Mas não houve vento. Mas não houve vento. Era só barulho de vento. Então esse foi um dos sinais, né, sobrenatural do batismo. E também o fogo, né? Não Também. houve fogo lá. Exatamente. Que eram línguas como. Língua que de como, fogo. isso aí. Né? Não houve E engraçado que o autor ele colocou aqui que foram sinais que aconteceram naquele dia. Que não se repetiram mais. Não se repetiram. O falar, sim. É. Você vai ver que lá, né, Pedro na casa de Cornélio e outra situação, você vai ver Não é a que, lista dos dons que Paulo você diz vai aos ver Coríntios, falar em sim. línguas. Agora, barulho como houve no dia e línguas como que de fogo, isso só foi uma marca registrada do dia do a Pentecostes. descida Para do fecharmos aqui, além de marcar a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, as manifestações sobrenaturais também inauguraram a igreja. Aí a gente vê, a partir desse momento aqui, a igreja se ajuntando, né? Que inauguração, né? Que inauguração. A nascente igreja de Jerusalém, e que dali expandiu-se a obra missionária para todos os cantos, e o próprio apóstolo Paulo. É interessante chegar a essa nós, questão, né? vai Que chegar a nós. lá na Torre de Babel, o povo em desobediência se ajuntou e Deus confundiu as línguas. Deus usou a língua para espalhar, né? Vai espalhar. Né? E você vai ver que na descida do Espírito Santo, né? Com a finalidade do ajuntamento, né? Para a expansão do Evangelho, Deus usou o a Senhor língua de novo. Usou as línguas aqui Para diferentes para unir. E agora Isso aí. na finalidade de Isso levar aí, o Evangelho. isso aí é tão interessante que dá o sermão para domingo. Nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos já. Continuando o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição, senhores, a natureza das línguas. E aí para a gente dar uma explicação melhorzinha sobre esse assunto, que na verdade para muita gente acaba sendo um enigma, né? As línguas do Pentecostes eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Atos 2 e 4. Há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, o que torna a evidência visível e contundente. E aí? Deixa só o pastor Daniel falar aqui na questão que ele abordou. Nós estávamos aqui em off e comentando, né, que é uma coisa que nós queremos ressaltar, mesmo que algumas pessoas já entendem, mas outras não, que a língua estranha, nós entendemos elas e vemos elas, na verdade, de duas formas, né? A Bíblia nos mostra de duas formas, que é a língua estranha, é uma língua que Paulo vai falar que em ocasiões elas precisam ser interpretadas porque ninguém entende, é uma língua espiritual, né? Não faz parte de nenhum vocabulário, né? de nenhuma língua existente. E tem a língua estrangeira, né? Vamos dizer assim. O que aconteceu no dia de Pentecostes, nós vamos ver que as pessoas que estavam na festa, elas diziam, olha, estes homens, eles estão falando nas nossas próprias línguas. E se você olhar no capítulo 2, nós vamos encontrar pelo menos 14, né, pastor Sal? Tinha gente 14 várias nacionalidades
14 nacionalidades diferentes. Representado nas línguas estranhas. E, na verdade, quando eles foram batizados, eles começaram a falar das maravilhas de Deus na língua daqueles povos que estavam presentes. Cada um foi evangelizado, vamos dizer assim, no momento que eles foram batizados. Mas existe a língua estranha? Também existe. A língua Aí que Paulo vai dizer que ninguém o entende. ninguém entende. Mas, Ela mistério, edifica, fala com Deus. ela edifica a pessoa mesmo que está falando, né? E acontece também de poder ser interpretada. Que é essa que faz parte da relação dos dons espirituais presentes na igreja. Exatamente. É Né? isso aí. Se você tem um videozinho na internet, eu até estava vendo quando estava preparando a lição, de um determinado segmento religioso que para nós é tido como um segmento herege, que aí o tema do vídeo lá é algumas mentiras que você só ouve na igreja. E tem essa colocação exatamente da questão das línguas estranhas, como que se isso tivesse sido restrito para aqueles dias, que eram só línguas nacionais, e que essa ideia desse dom de línguas hoje, isso é um equívoco. Há essa linha aí que diz, né, que eles precisaram disso, né, como uma motivação para a expansão do evangelho. E a partir daquele momento cessou. Né? Mas nós vamos ver que no Novo Testamento, em várias ocasiões, né, isso se repetiu. O que já tinha passado Atos 2, né? Isso aí. Né? Porque o problema de muita gente é que acha que tem coisa que era para a igreja primitiva e hoje não. Mas a gente precisa entender que era de Paulo para cá, aqueles apóstolos, a igreja já deixou de ser igreja de Atos 2. Ele já estava num segmento aí, quantos anos depois? Em locais diferentes. Exatamente. E também nenhuma parte da Bíblia vai se ler que aquela operação do Espírito Santo estaria restrita apenas à igreja primitiva. Ao contrário, nós lemos aqui já o textual dizendo que é para todos vós e todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é para todos. É para vós, é para os vossos filhos. Até porque a gente vê o próprio Jesus falando a questão do envio do Espírito Santo, que a ação do Espírito Santo estaria presente conosco até a consumação do século. Até a consumação do século. Todos os dias. Não cessou e não cessará até a volta de Jesus. Então vamos lá. Aí tem um termo do grego. É do grego mesmo essa língua aqui? Cadê? Isso. Exatamente, da língua grega. O senhor que é fã do grego, como que é a pronúncia aí correta? Glossolalia. É isso aí que quer dizer o que então? É a manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo. Que seria o quê? Glosso, língua, e lália, modo de falar. Então seria um modo de falar uma língua. Isso aí. Né? Basicamente seria isso aí. É importante saber que as línguas manifestadas no dia de Pentecostes são as mesmas que aparecem nos dons espirituais de Coríntios 12. E aí seria essa a ideia? Vai lá, pastor Saulo. Ou seria como se fosse a mesma ação do Espírito, mas para propósito diferente? O texto lá de Paulo aos Coríntios, né? E ele vai falar assim, olha, o Espírito é o mesmo. Né? Mas ele vai conceder de acordo com a necessidade da obra e para o bom andamento da obra. Né? Então o mesmo Espírito Santo que age hoje no nosso meio é o mesmo que esteve lá no dia de Pentecostes. Né? E a coisa continua acontecendo. Na verdade, o que agiu em Pentecostes continua agindo, né? Continua agindo, não através mudou. da história da igreja. Não mudou, é o mesmo Espírito. Mas o dom, ele é dado pelo Espírito Santo, né, para aquilo que for útil. Conforme a necessidade do momento. Porque, na verdade, nem sei se nós já passamos por aqui, mas fala que os dons do Espírito Santo não podem ser utilizados para benefício próprio. Exatamente, que é a edificação do corpo, né? Está lá acho que é no tópico. É o quarto tópico. Então vamos lá. Aí, para nós finalizarmos aqui, que nós temos 2 minutinhos só, agora menos de 2 no tópico, o falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse, na nossa maneira de entender, então, é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Isso aí, nós cremos, né, na evidência o falar em línguas. Né? Cremos que as pessoas podem serem cheias do Espírito Santo, porque no momento que aceitou Jesus, ele já passa a ter o Espírito Santo habitando na vida dele. Né? E através de oração, de jejum, que você vai estreitar esse relacionamento com Deus, você pode ser cheio do Espírito Santo. Né? Agora, o batismo no Espírito Santo seria uma experiência à parte. A parte de da ser obra da cheio salvação. ainda. De ser cheio. Né? A pessoa tem o Espírito Santo. Por exemplo, Jesus disse para os discípulos, olha, né, o mundo não pode receber, porque eles não conhecem. Agora, você já tem o Espírito Santo. E você vai ver lá na frente, depois da ascensão de Jesus, ele sendo batizado com o Espírito Santo. Né? Então, ser cheio do Espírito Santo e ter o Espírito Santo é uma coisa.
ser batizado no Espírito Santo é uma outra experiência. Lembrando que não é selo também, né, pastor Saulo? Não é selo. Tá? Há um equívoco muito O grande selo nisso já é a aí. própria presença do Espírito Santo que vem sobre a pessoa Na conversão. Na conversão. É. Ele já está selado com a presença do próprio Espírito O Santo. selo ali caracteriza propriedade. A garantia, propriedade. Agora, A certeza o batismo pertencer. é bem claro, né? A Bíblia diz, é revestimento de poder. Ok. Então o crente pode ser selado e não ser batizado com o Espírito Santo. isso aí. Né? São duas experiências diferentes. Tá certo. Nós vamos aí ao último intervalo do programa de hoje e voltamos já. De volta com o programa Novo Alvorecer, para o último bloco do nosso programa. Nós encerramos o bloco anterior falando aí da questão de experiências, né, e a diferença entre ser cheio e ser batizado com o Espírito Santo. Trata-se de bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Aí o autor coloca aí a questão dos discípulos que já tinham seu nome escrito no céu e igualmente tinham o Espírito Santo antes mesmo do Pentecostes. Pronto, é isso aí. Definição e propósitos, aí vai ficar melhor um pouquinho para a gente compreender isso aí, que o batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. O seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa e, sobretudo, testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. Está bem definido, bem explicado. Que é o Atos 1:8, né? O Atos 1:8. Semeeis testemunhas, né? O batismo com o Espírito Santo não é apenas para se apresentar na igreja ou falar línguas estranhas na igreja. O propósito dele é ser Finalidade é outra, né? testemunha. A finalidade é totalmente diferente. A evidência pode ser, É o falar é o línguas, falar em é o falar línguas. línguas. Mas para que foi batizado? Para testemunhar de Jesus. E a gente percebe, é uma coisa importante aqui, o seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa. Esse batismo ele nos dá condição de viver uma vida vitoriosa contra a carne, contra o mundo, contra o pecado. E assim estamos testificando Jesus, porque recebemos um revestimento de poder para isso. Fora isso, nós não temos capacidade de vencer o mal, o pecado que já habita em nós mesmos. Aqui, pastor Adilson, só um pedacinho aqui para nós já andarmos. É um revestimento de poder para viver a vida regenerada. A regeneração ela acontece no ato da salvação. Na aceitação, né? Da e fé. a justificação e a regeneração. Ela acontece no momento da conversão. Né? Agora, como nós vamos viver essa nova vida? Né? Com Que poder. A regeneração ela é o novo nascimento. E conversar a vida. Como viver? Agora batizado com o Espírito Santo. Né? Vai viver uma vida totalmente, né, para a glória do nome do Senhor. Nosso Deus. Sobre os dons espirituais, o autor coloca que são manifestações do poder de Deus que nos capacitam a continuar a missão de Cristo no mundo e as demonstrações desse poder na vida da igreja. A igreja não se sustenta sozinha, por isso que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. Seria o que destacar aqui? Mas o que eu creio que nós vamos entender é que nós vivemos, nós somos seres de dois mundos, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E no pregar o Evangelho, no propagar o Evangelho, existe uma batalha espiritual. E como vencer essa batalha, como estar apto a enfrentar as adversidades espirituais, é justamente o poder espiritual dos dons espirituais. Essas manifestações. É o que Paulo falou lá aos Efésios, né? Armadura, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Mas contra seres espirituais. Então, se a batalha é espiritual, nós precisamos de armas espirituais também. E nós vamos ver aqui que na maioria das manifestações dos dons é justamente isso, discernir os espíritos. Que envolve, né, coisas do mundo espiritual. Envolve, né? coisas do mundo espiritual. O discernimento de espírito. Pois é, e o discernimento, na minha opinião, é um dos dons mais necessários para esses dias. Exatamente. Porque nós às vezes não percebemos com o que estamos lidando, a não ser através, né, desta revelação do Espírito, através do discernimento. Eu achei interessante essa colocação aqui, né? Acho que os nossos telespectadores podem abraçar essa questão aqui, ficou bem claro. Então, os dons espirituais seriam armas espirituais
para uma batalha espiritual. Exatamente. Né? E todos eles, né? Seja a profecia, né? O dom da revelação, curas, ou seja, armas espirituais, né? Para dar continuidade aqui, né? Na missão que o Senhor nos deixou, que ela é uma missão espiritual. É uma missão espiritual. E na maneira nossa de entender, os dons são dados aos crentes individualmente. São manifestações que ocorrem por meio das 3 pessoas da Trindade, que nós já estudamos aqui sobre as pessoas da Trindade também, né? Que pelo Espírito Santo, ou seja, na diversidade dos dons, por Jesus na diversidade de ministérios e por Deus Pai na diversidade de operações. Mas a fonte dos dons é o Espírito Santo e por isso essa manifestação é dada por ele a cada um para o que for útil. Pastor Adilson, pastor Adriano, eu acho interessante a colocação de Paulo, que os próprios dons, o dom é a manifestação do Espírito. O que eu compreendo, então, que os dons não são algo que uma pessoa possua. É algo que a pessoa manifesta nele. O Espírito Santo... Contendo como fonte o Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta na vida de uma pessoa através de um dom. O Espírito Santo está em mim. E ele vai se manifestar em mim em algum momento da necessidade que houver naquele momento. Através daquele dos dons. É a manifestação do Espírito. Para o que for. Útil no momento oportuno. Aí o autor colocou aqui, ó. E não para exibição ou ostentação do crente. Exatamente. Isso aqui é porque o mérito é do Senhor Jesus. Isso aqui às vezes é tão pouco explicado, porque às vezes assim, as pessoas de uma maneira em geral tem como uma pessoa que tem aquele ou esse tipo de dom, como se aquela pessoa ocupasse uma posição mais importante dentro do reino de Deus, né? Um super crente, alguma coisa assim. Mas não é verdade, é para um propósito específico, para o que for útil, né? E a glorificação é daquele que é dono de Jesus. Sempre, né? A conclusão, o frigir dos ovos aí, é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Jamais para o homem. Exatamente. É totalmente o contrário. Quanto mais usado, mais humilde e reconhecer mais que é o Senhor que está fazendo. Isso aí. Né? Senhores, obrigado mais uma vez. Obrigado, Deus abençoe. Sucesso aí nas EBDs presenciais. Né? E nós vamos chegando para o final de mais um trimestre. O tempo passa rapidamente. Muito né? rápido. A você de casa, a nossa gratidão mais uma vez por nos acompanhar. Convidamos você para participar conosco de um de nossos cultos. Toda terça, quinta e domingo às 19 horas, aqui no nosso Templo Central, na Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, 52, no centro de Caratinga. Domingo às 8 da manhã tem também a Escola Dominical, com esse conteúdo que você viu aqui de uma maneira resumida, mas na aula presencial na igreja você tem condição aí de fazer perguntas, tirar a sua dúvida, que porventura nós não a tenhamos tirado aqui no programa, tá certo? Recebemos você com muita alegria. Você que nos assiste pela internet, você pode procurar aí na sua cidade, tem também um templo da Assembleia de Deus. Está distante de você, Assembleia de Deus, procure uma igreja evangélica séria e vai cultuar o Senhor lá e será bênção para a sua vida. Fique na graça e na paz e Deus te abençoe. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.